Olá, pessoal, bom dia. Queria primeiro agradecer aqui a companhia, a presença de todo mundo. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou coordenadora da consultoria civil aqui do FAS Advogados. Hoje eu estou aqui com o Fábio, que é um advogado da área corporativa. E a ideia que a gente teve hoje é trazer um bate-papo para todo mundo sobre gestão de contratos, né? Gestão de contratos é um tema muito conversado, muito falado nos dias de hoje, e muito atrelado também às criações, às inovações de tecnologia que estão inseridas nesse mercado, né? Agora, a gente não sabe se realmente, a gente, pelo menos no escritório, vê, né, que algumas empresas ainda não têm a dimensão dos benefícios que uma gestão de contrato bem estruturada podem trazer para a vida das empresas, dos clientes, enfim, para a vida dos jurídicos de empresa e tudo isso. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo, trazendo aqui, pincelando os principais aspectos e trazendo essa visão, tanto na área, né, corporativa, na área de dentro das empresas, como um pouco aqui da nossa vivência no escritório. A gente costuma dizer aqui no escritório que a gestão de contratos, ela consegue abarcar toda a vida, né, contratual. Então, ela permite que as empresas otimizem o tempo, tenham um controle operacional maior, centralizem as informações, tenham uma mitigação dos riscos, porque conhecer todo o documento, conhecer todos os contratos, é meio caminho andado aí da operação do dia a dia, né, do jurídico, e com isso ganham celeridade e benefício econômico. Então, eu queria ouvir um pouco de você, Fábio. Primeiro, obrigada e bem-vindo, né, nessa nossa conversa de hoje. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência, enfim, que você comentasse um pouco sobre essa vivência que você tem encontrado.
Obrigado, Fernanda. Primeiramente, agradeço a você, agradeço ao Faz Advogados pelo convite, um prazer estar aqui. Espero dividir a minha experiência com vocês e que essa minha experiência possa agregar, né, ao Faz e aos ouvintes aqui. Bom, falando então um pouquinho da minha experiência, eu já, entregando a idade, já tenho aí 20 anos de experiência na área de contratos, né? Trabalhei inicialmente em escritórios de advocacia, mas já faz mais de 10 anos que eu migrei para o ambiente corporativo mesmo, trabalhando em jurídico interno de empresa. Trabalhei nos mais diversos segmentos, alimentos e bebidas, e-commerce, transporte aéreo, turismo, educação, e uma coisa eu posso garantir, esse tema que a gente está tratando aqui hoje vale para qualquer empresa, qualquer segmento, qualquer porte, pequena empresa, média empresa, grande empresa, vale para todo mundo, tá? E tratando, né, de gestão de contratos, como você já adiantou, Fernanda, tem toda uma teoria em cima, né, da gestão de contratos, associando o contrato ao ciclo de vida, e de fato né, como que o contrato nasce, como que ele é executado, e como ele morre e o que fazer depois da morte dele. Então, assim, isso de fato reflete na prática, não é teoria mesmo, né? E pode parecer assim meio catastrófico dizer, mas a forma como uma empresa, né, conduz a gestão de contratos pode ser a chave para o sucesso dela ou para a ruína, né? Por quê? Porque o benefício econômico atrelado à gestão de contratos é muito evidente, é muito patente, e acho que isso a gente pode explorar bastante aqui, né? Porque de fato é uma ferramenta de geração de resultado financeiro, né? Uma gestão ineficiente, ela gera perda de oportunidades para a empresa. E ela gera também custos desnecessários, né? Considerando assim um aspecto meramente negocial, pode ter há empresas que estão envolvidas em ambiente regulatório, e aí se você não faz a gestão das suas licenças de funcionamento, tudo isso daí tem um impacto. Você pode ter que pagar multa, você pode ter até que paralisar suas atividades. A falta de uma gestão eficiente, ela pode afetar a qualidade do seu produto, né? Você precisa gerenciar, ter uma correta gestão das obrigações contratuais que você se comprometeu com o seu cliente, né? Isso também é gestão de contratos. Outra coisa que passa batido pela maioria esmagadora das empresas, falo isso com propriedade, né? Acordo de nível de serviço, né? A sigla em inglês, Service Level Agreement. O pessoal não usa. E assim, isso é uma ferramenta que você pode, que no caso do seu fornecedor não entregar aquilo que ele entregou no tempo que ele se comprometeu, isso pode gerar uma multa, um desconto numa fatura. E assim tem alguns fornecedores assim que eles chegam assim, eles até têm, né, um acordo de nível de serviço, mas eles só entregam para a empresa que pede. Então, o advogado que está lá analisando o contrato, ou o departamento, o setor da empresa que está negociando aquele contrato, fala: me entrega o acordo de nível de serviço de vocês, por favor. Aí eles entregam, senão passa batido, porque é desvantajoso para eles, né? Então, assim, é uma pena, né? Porque as empresas acabam perdendo a oportunidade de economizar. Com certeza, Fábio. E falando um pouco, né, nessa linha que você está dizendo, conhecer todo o contrato e aí dividir todos os aspectos importantes desse contrato é fundamental. Então, eu acho que atrelado a uma boa gestão de contrato, tem outros dois aspectos que a gente consegue destacar. Que essa gestão seja feita principalmente, né, por uma pessoa conhecedora do aspecto técnico daquele contrato, então um jurídico bem estruturado, né, porque às vezes não adianta você
tentar fazer essa gestão se quem for responsável por essa gestão não tivesse conhecimento aprofundado ali dos temas. E aí, ferramentas de tecnologia. A tecnologia, né, e a evolução da tecnologia tem auxiliado muito esse caminho de gestão de contratos, né? A gente encontra, assim, ferramentas que, a partir de customizações, são muito eficientes. E aí, atrelado a isso, elas facilitam também o dia a dia do jurídico, seja interno da empresa, seja do escritório que é contratado. Por exemplo, contratos de locação, quando você tem uma alta demanda de contrato de locação, controle de prazo, controle de documentação, de garantias, enfim, estabelecer se aquele contrato tem uma garantia, não tem uma garantia, se eu conseguiria prazo para despejo, né, ali definir isso, mesmo prazo para ação renovatória, né, aqueles alertas, isso tudo seria excelente para quem tem um alto volume desse tipo de contrato, né? Você teve, Fábio, essa experiência com relação a ferramentas de tecnologia auxiliando e trabalhando em pró aí da gestão de contratos? Sim, tive sim. De fato, como você comentou, Fernanda, é o ideal, né? Porque acaba sendo algumas ferramentas, inclusive, mesclam como se fosse uma abertura de chamado para o jurídico, né? Algumas aí são uma infinidade de opções, né? Às vezes banco de consultas para você não ter que ficar respondendo sempre a mesma dúvida, já tem ali, né? Tipo um FAQ, né? Com perguntas mais frequentes que os clientes fazem. Enfim, é assim, realmente, como se dizia antigamente, uma mão na roda. Mas, assim, nem toda empresa tem recurso, né, principalmente as pequenas empresas, para investir num sistema desse. Então, assim, é o ideal? É o ideal. Mas a empresa não tem caixa, não tem orçamento? Não é desculpa para falar, então não vou fazer, não dá para fazer, tem que fazer. E aí, assim, aqui eu vou também passar algumas dicas, né, para pequena e média empresa, como fazer essa gestão. Né? Primeiramente, eu sou a favor de concentrar os contratos. Toda empresa tem que ter um guardião de contratos. Se a empresa não tem um jurídico interno, sei lá, escolhe o departamento fiscal, um departamento de controles internos. Eu não sou a favor dessa guarda ficar descentralizada. Por quê? Porque cada um guarda o contrato de um jeito. Às vezes a empresa troca de ativo mobiliário, né? Então, um armário vai para outro departamento, vai o contrato junto. Em operações de M&A, eu já vi isso, tipo, de me ligarem e falaram, Fábio, encontramos um monte de contrato aqui, ó, nesse armário, e aí você vai lá, e aí tem que olhar, né, porque você acabou de adquirir a empresa para ver do que se trata aquela documentação, enfim, sou totalmente contra guarda descentralizada, acho que tem que ter um guardião de contratos, algumas empresas até investem, né, em armários, com proteção antifogo, enfim, né? Aí já vai para mais investimento, mas assim, ter uma guarda, eu acho que é essencial. E aí, Às assim. vezes, às vezes descentralizar, né, Fábio? Porque às vezes a empresa realmente não tem condição de fazer essa gestão e aí consegue, enfim, descentralizando essa operação, ter uma eficiência. Às vezes o investimento mínimo que seja, ele traz essa eficiência, né? Até estava pensando aqui, quando a gente tem, por exemplo, questões agora, né, questões de compliance, regras de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, todas essas regras trazem uma responsabilidade muito grande sobre quem vai ter acesso a esses contratos, quais informações vão estar, né, nesses contratos, que tipo de contrato é esse. Então, a gente está falando de contrato de colaboradores, de CLT, de prestadores de serviço, enfim, tem dados pessoais envolvidos, ou a gente está falando de cláusulas muito específicas ou contratações estratégicas da empresa. Então, a gestão de contratos, ela também pode auxiliar à medida em que você faça essa segmentação e essa setorização dos acessos às informações. Então, eu vou deixar que o RH tenha acesso a esse tipo de contrato, esse outro contrato fica só com o departamento de compras, não é necessário. Você não precisa ter mais ali aquele, como você colocou, aquele armário de documentos em que todo mundo da empresa pode ter acesso e que você tem um maior risco ali de violação de condições de compliance, enfim, de segurança de informações, etc. E também a possibilidade de um incidente de segurança, ou então, né, de um tratamento indevido de um dado. Então,
Isso também você enxerga aí, né, dentro do ramo corporativo, você enxerga como um benefício? Você tem tido essa experiência dessa setorização? Como que tem funcionado? Então, você bem lembrou, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso daí essa questão de quem tem acesso ao contrato é mais destacado ainda, né? Então, assim, inclusive para as empresas, né, que estão nesse processo de adaptação, né, das operações à Lei Geral de Proteção de Dados, tem um questionário, né, que você mapeia, né, os seus dados, tudo. E uma das questões desse questionário, né, desse data mapping que eles chamam, é quem tem acesso aos seus contratos. Esses contratos ficam num armário? Esse armário tem chave? Né? Tem essa pergunta, né? Quem fica com essa chave? Então, assim, por isso, né? Você concentrar isso daí, ter uma organização, de fato, é muito importante. Não pode ficar aberto para qualquer pessoa ver, né? Por conta dessas questões que você comentou. Então, assim, controle tem que ter, no mínimo, né? Para quem não tem dinheiro para investir no software, ter pelo menos aí uma tabela em Excel. Sei que a famigerada planilha em Excel, mas ajuda, é alguma coisa, né? Para você controlar. Para comunicações, assim, você não deixar no âmbito do contrato, né, cláusulas que direcionem determinadas comunicações a pessoas específicas. Eu sempre recomendo que seja algum e-mail, né, por exemplo. Então, o departamento fiscal é dono de um determinado contrato, né, ele que faz parte do negócio dele. Então, um e-mail fiscal, @o nome da empresa.com.br, não o nome de um colaborador ali, porque aquela pessoa pode sair da empresa e acaba se perdendo um histórico. São raras as empresas que também guardam aquele perfil, né, do e-mail, aquele histórico do e-mail que aquela pessoa tratava. Então, assim, acaba perdendo o histórico. Já num sistema, não. Quando quem tem sistema, os melhores sistemas do mercado, você faz a sua comunicação com a outra parte, tudo dentro do próprio sistema. Então, aqueles problemas que você está tendo, as notificações, os aditivos, ficam tudo concentrados no sistema, né? Então, para quem não tem, ter essas alternativas, né, fazer uso dessas outras ferramentas, né? ajuda muito, né? Outra coisa também que é muito comum, às vezes você tem ali a empresa tem um processo tão imaturo de gestão de contratos que, por exemplo, ela negocia um desconto, mas ela faz o business plan dela inteiro com base naquele desconto, e ela se esquece que virando o ano, por exemplo, aquele desconto não vai mais valer. Então, assim, para a empresa que não tem esse processo desenvolvido, que não tem os lembretes de um software, você negociar no contrato, olha, fornecedor, me notifica, me avisa quando a minha condição terminar, né? Isso daí ajuda também na gestão, né? Para a empresa não se ver surpreendida com o custo que ela tinha esquecido que ela ia ter, né? Então, assim, a lição, assim, desse aspecto, né, que a gente está falando o contrato ele é multidisciplinar, né? Ele envolve pessoas de diferentes departamentos, tem o departamento de compras, tem o cliente interno, que é o dono do contrato, tem o jurídico, tem o compliance, enfim, são N setores aí que precisam se conversar e de uma maneira organizada, né? E outro, você estava comentando, né? O contrato ele envolve diferentes setores, esse acesso segmentado também facilita. Então, por exemplo, quando você tem um contrato que você tem questões de exclusividade territorial, cláusulas de não concorrência, dependendo de quem vai negociar essas contratações, ter ciência que aquele território não está permitido, ou que aquele território não tem exclusividade, que pode ser negociado uma outra área. Você estava comentando, a negociação de desconto, tem também o inverso, né? Na verdade, você esquece que você pode reajustar o preço daquele contrato que você tem firmado a cada 12 meses. Então, você deixa de aplicar o reajuste, o que poderia trazer um benefício econômico para a empresa, né, a cada 12 meses. Você deixa de monitorar
monitorar a questão da não concorrência ali na determinada região, se um representante comercial, enfim, um intermediador, alguém viola, né? Tem relações de franquia, que todos esses aspectos que a gente está comentando, muitos sistemas de franquia acabam acontecendo. Quer dizer, às vezes, você ter esse benefício de setorizar as informações, você ganha nesse controle de compliance, e também ganha porque os setores diretos conseguem fazer essa fiscalização. Claro que tudo tem que estar centralizado, na verdade, dentro do jurídico. Na opinião, né, dos advogados, tudo tem que estar centralizado no jurídico. Mas isso facilita o dia a dia. Facilitando o dia a dia, o que a gente tem? Eu enxergo dois principais, né, aspectos. Você tem a mitigação de risco e o benefício econômico. Você ganha celeridade com tudo isso. Se as pessoas conseguem acessar um sistema e verificar uma determinada condição, você já ganhou celeridade. Isso é super importante. Que outros aspectos, sabe? Que outras cláusulas ou condições específicas do contrato você enxerga como benefícios, né, nesse processo de gestão como um todo? Então, só explorando um pouco mais, né, da vantagem de ter a tecnologia, justamente por essa questão, né, de só aquela pessoa que tem necessidade de ter acesso à informação, né, conseguir ter acesso à informação, o software também facilita nisso, porque só a pessoa com um determinado perfil que é programado anteriormente tem acesso àquele contrato, né? Então, isso, gostaria só de realmente relembrar isso daí. Outras vantagens, outros benefícios, né, que principalmente quem trabalha no jurídico sabe, às vezes aquela empresa, você já tem contrato com aquela empresa, você está contratando um serviço suplementar, então você não precisaria firmar um novo contrato, você pode fazer um aditivo ou, de repente, ter estruturado primeiramente um documento no formato guarda-chuva, né? E aí você faz só ordens de serviço, ordens de compra, tudo isso daí agiliza as contratações, né? Então, assim, quem tem esse processo de gestão de contratos bem amarrado ganha na agilidade. Quanto mais cedo você conseguir formalizar aquela compra, formalizar uma venda, melhor para a empresa, né? Esse eu acho que é o principal, né? Tratando de jurídico, não cair naquela velha frase, né? O contrato está com o meu jurídico, tem que ser ágil, né? Tem que dar celeridade, né? Hoje em dia o tempo é o maior ativo, né, de todo mundo, né? É impressionante. E outro ponto, Fábio, que eu acho que a gente pode destacar aqui é como a estruturação de gestão de contrato já formatada, ela facilita, por exemplo, em processos de due diligence, né? A gente tem aí tantas operações de M&A, enfim, ou do diligence mesmo, por diversas questões acontecendo. Uma gestão de contratos estruturada, ela é mais de meio caminho andado, né, nessas operações de due diligence. Você viveu isso, essa questão desse casamento perfeito, uma gestão já estruturada com um processo de due diligence acontecendo? Sim, eu já vivi esse processo, né, tanto em operação de M&A, né, fusões e aquisições, quanto para abertura de capital, e assim, um dos primeiros questionamentos que a empresa recebe é exatamente esse, quanto aos seus contratos mais relevantes. A empresa precisa identificar quem são seus principais clientes, ela tem que saber quem são seus principais parceiros comerciais, seus principais fornecedores, e além do prazo, como a gente já comentou aqui, de determinadas condições comerciais, né? Por quê? Porque você, conhecendo isso, você conhece a sua dependência, né? Então, assim, você sabe de quem você está dependendo mais, e aí existem ferramentas, né, e garantias contratuais, mecanismos contratuais para resguardar aquele relacionamento que você tem, né? E aí acaba resguardando a saúde financeira da sua empresa. Um evento recente, né, que tem a ver com a pandemia, foi com relação à cláusula de força maior, né? Toda aquela discussão, né? No meu negócio, no meu contrato,
a pandemia é uma força maior, não é, ou no mínimo indiretamente toda a empresa acabou sendo afetada por conta do aumento, né, da distorção do índice do IGPM nos contratos de locação, né? Então, assim, as empresas com as melhores práticas, né, conseguiram renegociar seus contratos, trocando, né, à época o IGPM pelo IPCA, negociando descontos, isso tudo é gestão. É tudo gestão, você tem razão. Bom, Fábio, queria te agradecer. A ideia aqui era realmente trazer uma pincelada sobre esse tema. Eu acho que a grande lição, enfim, a grande impacto que a gente tem que entender da gestão de contrato é que o objetivo dessa prática e da utilização desse tipo de processo é realmente mitigar riscos, conhecer, né, o que você tem ali dentro da sua operação, porque conhecendo os seus contratos, conhecendo os riscos, conhecendo as suas possibilidades, com certeza você tem um controle operacional muito maior. Então, eu queria agradecer por dividir com a gente aí essa sua experiência, essa sua vivência. Claro que a gente poderia falar aqui mais muito tempo sobre esse tema, mas a ideia realmente era trazer uma pincelada. Agradeço, pessoal, a companhia de todo mundo. Espero que tenham gostado aí da nossa abordagem. E se quiserem escrever para a gente, estamos por aqui. Obrigada, Fábio. Imagina. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.